Fala galera da Lakers Brasil e fãs do Lakers, estamos ao vivo para mais um podcast, o nosso 8º. Hoje com o Rafael, Opa! Felipe, E aí, galera? Kaique, Beleza, galera? Sabrina. Oi, gente! E o Vinícius. E aí? Bom, a gente vai falar, a primeira parte do programa, a gente vai falar sobre os jogos dessa semana, que foi mais ou menos a nossa expectativa do que ia acontecer. Tirando o jogo do Bucks, que foi um jogo atípico, foi um jogo à parte, o resto da semana a gente já sabia que seriam jogos bem difíceis, que provavelmente o Lakers ia tomar um belo de um sacode. O jogo do Bucks primeiro, então. O Lakers conseguiu ganhar por 113-95 do Bucks, vindo de uma vitória do Bucks contra o Warriors, o time que tirou a invencibilidade, e na nossa volta ao Staples Center. Todo mundo acreditava que seria um jogo muito difícil. E do nada o Lakers saca um terceiro quarto maravilhoso, Kobe Bryant fazendo um jogo muito bom, o Roy Hibbert conseguindo um double-double, o Jordan Clarkson com 16 pontos, o Lou Williams com 16 pontos, o DeAngelo com 19. Ou seja, o Lakers saca da cartola um jogo maravilhoso contra um time que estava em alta. Pode falar, complementar. Eu não sei se todo mundo ficou sabendo, mas saiu uma notícia aí que antes do jogo contra o Lakers, 4 jogadores do Bucks foram filmados em uma boate em Los Angeles, bebendo com várias mulheres. Foram o Old Mayo, Greg Monroe, Chris Middleton e o Miles Plumlee. O Greg Monroe nem chegou a jogar, segundo as notícias, porque ele estaria bêbado e não teria condições nenhuma de jogo. O Middleton jogou muito mal, o Old Mayo jogou muito mal e o Plumlee foi o menos ruim. Eu não sei se esses caras estivessem jogando para valer mesmo, se a gente teria ganho. Não sei se eles... se eu poderia dizer isso, que eles não jogaram para valer. Mas o Lakers mostrou uma movimentação de jogo sensacional. Foi a nossa melhor partida em, se eu não me engano, questão de vantagem de pontos em quase 2 anos. Teve uma partida na temporada 2013-2014 mais de 2 contra anos, o Knicks. 3 anos. Teve uma partida na temporada 2013-2014 contra o Knicks, que a gente ganhou por uns 30 pontos de vantagem. Mas talvez, não é querendo desmerecer, não tirando mérito, mas eu não sei se o Greg Monroe estivesse no jogo, se a gente teria ganho com tanta facilidade. A gente pegou 18 rebotes ofensivos, foi nossa melhor marca na temporada. E o Monroe é o melhor reboteiro da equipe do Bucks. O Hanson, que entrou no lugar dele, só pegou 4 rebotes em 24 minutos. Então, o Lakers ganhou, mas foi uma partida um pouco falsa, na minha opinião. Acho que o Emerson esqueceu de se desmutar. Não lembro quem seguia a ordem. Acho que era a Sabrina. Era o Felipe. Felipe, Sou eu? então. Tá. Pô, o Emerson caiu, né? Aham. Foi mal aí, pessoal. Depois eu dou uma editada. Tá bom. Pode começar? Uhum. Como o Masca falou, foi uma partida um pouco falsa, né? Mas valeu pra gente comemorar uma vitória. O Kobe jogou bem pra caramba, fez 22 pontos. O Russell fez uma partidaça com 19 pontos e distribuiu muito bem o jogo. E o Masca não falou, mas eu vou falar aqui, o Julius Randle fez uma partida espetacular. Fez 14 pontos, pegou 14 rebotes e jogou apenas 25 minutos. Ele já mostrou que tem um potencial para ser um cara que faz double-double todo jogo, um double-double machine. E eu termino só com isso aqui, só com essa comparação aqui, ó. O Julius Randle jogou 25 minutos
e o Robert Sacre jogou 22. Isso é inaceitável. Pode falar, Kaique. Bom, o Kobe jogou bem mais uma vez, 22 pontos, 6 rebotes. Isso não é a primeira vez que o Randle joga pouco tempo, pega bastante rebote. 14 rebotes em 24 minutos é uma média espetacular. E o que o Felipe falou é inaceitável, o Randle jogar só 2 minutos a mais que o Sacre. Isso não existe. Mas foi a vitória meio enganosa mesmo. Teve esse lance de o pessoal do Bucks estar na balada no dia do jogo. Esqueci o nome dele. O Monroe não jogou por causa disso. O Denzel Kidd deu uma esquentadinha de banco nele. Mas pelo menos ganhamos, né? Comemorar um pouco aí, porque é o que o James Worth fez ao ano passado. Toda vitória ele ia comemorar como se fosse a última, porque poderia ser a última. A gente não sabe quando que a gente vai ganhar de novo. Sabrina? Como já falaram, tivemos um aproveitamento bem legal nesse jogo contra o Bucks. Como os meninos falaram, foi uma vitória meio falsa. Eu não achei tanto assim, porque nós tivemos um bom destaque em assistência, sabe? O time, no geral, foram 26 assistências ao todo. Kobe teve bastante parte desses números deles, foram 6 assistências. Ele foi levado como um professor mesmo. E aí, quando eu vejo um jogo com bastante assistências, eu consigo ver o time. Os meninos, todo mundo jogando pouco. Se você for ver o box score, todo mundo pontuou muito bem, de certa forma. E como os meninos também já disseram, o rebote ofensivo foi de grande importância nesse jogo. Randle estava, eu acho que a única palavra que eu achei para segurar ele foi insegurável, porque ele teve uma parte ofensiva, nem ofensiva, defensiva muito boa nesse jogo. E, no geral, é isso. Foi importante ver o time como time, e acho que se fosse levado mais à frente esses números, se eles conseguissem manter um equilíbrio durante as partidas que ocorreram depois, a gente não teria números tão ruins depois, né? Só complementando o que a Sabrina colocou, foi a season high de assistências, né? A maior quantidade de assistências no jogo do Lakers desse ano. Vinícius, para complementar e fechar o jogo. Eu concordo muito com o que o Masca e a Sabrina falaram, que eu achei o jogo, entre aspas, falso, porque acho que o Monroe jogando podia ser muito diferente. Depois a gente vai comentar isso, mas nossos problemas no garrafão são inúmeros. O D'Angelo Russell e o Kobe jogaram aquilo que a gente esperava que eles jogassem antes da season começar. Foi uma parceria ali que acho que encheu o olho de todo mundo. Como vocês falaram, foi season high de assistência dele. E também, como o Kaique falou, tem que comemorar mesmo, porque com a situação que a gente tá, nunca se sabe como vai ganhar de novo. Mas eu até fiquei assustado com a facilidade que a gente ganhou esse jogo. Só para colocar mais uma coisa, a gente vinha de 2 jogos, os últimos 2 jogos da viagem tinham sido sem o Clarkson. Esse jogo foi a volta do Clarkson. Ele, bom, tem um lado do jogo que ele fez 12 pontos e 6 rebotes e 3 assistências. Ele, até o jogo do Rockets, que é o próximo jogo que a gente vai comentar, a gente tinha falado que com o Clarkson, essa rotação com o Russell e o Randle no banco e vindo o Clarkson, veio a fortalecer o banco. Mas aí no jogo do Rockets, o Rockets acabou com o nosso time. Principalmente o primeiro quarto do Rockets foi muito bom e o último quarto também. O Harden terminou com 25 pontos, mas um aproveitamento muito baixo, de 7 de 24. A defesa nele até foi boa. O resto do time não conseguiu acompanhar. O Rockets chutou um aproveitamento baixo. Em relação a nosso, até foi pior. Só que em bolas de 3 eles chutaram 12 e a gente chutou 5.
Ô, Emerson, Oi. eu acho que foi esse jogo que uma coisa muito curiosa aconteceu. Hum. Que o. Não lembro se foi nesse jogo ou não, que o Byron elogiou o Russell. Foi logo após esse jogo. A gente É. ainda vai falar sobre isso no final do programa. Ah, foi mal. Mas é verdade. O Byron elogiou o Russell porque o Russell fez uma partida abaixo do nível dele. 1 de 9, 2 pontos, 7 assistências. Mas o Byron chegou e falou, não, ele é um rookie, temos que ter paciência com ele. Acho que dois destaques do jogo. O Dwight Howard terminar mais de 50% em lance livre. Isso é um destaque. Isso é bem difícil de acontecer. Terminou 10 de 18. E o Lakers, vindo de um jogo tão bom, cometer 27 faltas e 14 turnovers. É algo que não dá nem para entender às vezes. Pode falar, Márcio. Pra galera que não assistiu o jogo e chegar no box score, vai ver lá o Howard de 3 de 10 no field goal. E aí vai pensar, nossa defesa de garrafão melhorou pra caramba, tal. Bom, primeiramente não foi bem isso. O Howard pegou 3 bolas sozinho debaixo da cesta e errou. Nossa defesa não começou tão bem o jogo e depois foi melhorando pouco a pouco. O Harden ficou 7 de 24 no field goal, mas não adiantou muita coisa, né? Nossa defesa de perímetro lá, as bolas de 3, caíram bastante, caíram 12 do lado deles, como você falou. E pelo nosso time, o Kobe, mais uma vez, jogou muito bem. Acho que foi a melhor partida em questão de aproveitamento do Kobe. O Kobe ficou 9 de 16 e pecou um pouquinho no lance livre, né? Ficou 2 de 7. Eles foram bem superiores tanto nas bolas de 3 como nos lances livres. Eles acertaram 17 lances livres a mais que a gente. A vantagem foi de 20 pontos. Pode complementar, Felipe. Como vocês todos falaram, o D'Angelo não conseguiu manter o ritmo que ele estava mantendo antes, né? Jogou muito mal. O Hendler, só um fato curioso, foi a primeira bola de 3 do Hendler na carreira. Ficou 1 de 1. E fez outro double-double, 18 pontos, 10 rebotes. É um monstro esse garoto. Ele, em 25, 26 minutos que você dá para ele, ele já faz seus 15, 16 pontos, já pega seus 10 rebotes. Ele é um jogador espetacular. Eu gosto muito do Hendler. O Sacre jogou 22 minutos e, por incrível que pareça, o plus minus dele ficou positivo. Ele junto com o Young foram os únicos com plus minus positivo, por incrível que pareça. O Russell jogou muito mal, já falamos isso, mas conseguiu distribuir o jogo. O Kobe jogou demais e deu aquela enterrada espetacular. No Capelar. Por 2 rebotes. No Capelar. Por 2 rebotes não chegou a um double-double. E a gente, no terceiro pro quarto, tentamos fazer um hack a Howard, só que não deu tão certo assim. E eles fecharam o jogo. É normal isso. Só isso. E rapidinho, lembrando dessa enterrada aí do Kobe no Capelá, o D'Angelo tomou uma técnica, porque ele saiu comemorando e acabou invadindo a quadra. E eu não sei se vocês sabem, por você tomar a técnica, você toma a multa? Ou a multa foi porque ele comemorou demais mesmo? A multa foi por comemorar demais. Por comemorar demais. E Eu vi que ele tomou multa. Ele brincou que queria que o Kobe pagasse a multa pra ele. A multa do Russell foi de $2.000. Eu achei isso. Tipo, se fosse a multa pela técnica, tudo bem, mas multa por comemorar eu acho algo absurdo. Mas aí eu tava assistindo um jogo da NFL hoje, e o jogo do Pittsburgh, se eu não me engano, e no começo da transmissão falaram que o jogador do Pittsburgh tomou a multa de $7.000 por comemorar demais na endzone. Então as jogador ligas... do Steelers, não lembro se foi Steelers, ele fez uma homenagem pro pai dele, pintou o nome do pai dele no rosto e foi multado em $milhões. É uma besteira. As ligas americanas têm isso, né? As ligas americanas em geral
tem isso que acaba estragando um pouco a graça pro torcedor de banir essas comemorações mais exaltadas por ser antidesportivo. Só uma coisa, alguém tinha falado, vocês falaram da enterrada do Kobe no Capelá? Esse jogo tava com uma aposta, né? O Larry Nance tinha apostado, o Kobe tinha apostado, entre aspas, com o Larry Nance, se ele conseguia cravar no Dwight Howard, em cima, né? Posterizar o Dwight Howard. O Nance fez 2 enterradas no jogo, nas 2 o Dwight Howard saiu da frente do Nance, para não dar a chance. Kaique. Vamos lá. Bom, o jogo, o garrafão não foi só o problema. O Capelá e o Howard dominaram o garrafão. Jogaram muito bem os dois. O Capelá pegou 12 rebotes, o Howard 15, só que o perímetro também estava muito, muito fraca a marcação, como na maioria dos jogos. No intervalo do jogo, o Houston tinha porcentagem maior do perímetro de 3 pontos, se não me engano era 50%, e de arremessos de 2, 40%. Era algo mais ou menos assim. Foi fraco demais a marcação do perímetro, estava caindo tudo também para eles. O Randall, com muito pouco tempo de novo, 23 minutos, mesmo assim pegou 10 rebotes, mais uma vez, só 1 minuto a mais que o Sacre. O Russell, mesmo mal, também jogou pouco tempo de novo, só 26 minutos. Os calores têm que jogar pelo menos, eu acho, a média mais ou menos de 35 minutos, muito pouco tempo eles estão jogando. E, bom, destacar o Kobe, né? Mais uma vez jogou bem, flertou com o double-double, aí faltou 2 rebotes para o double-double, e destacar a enterrada aí nele, do Capelá, que valeu a comemoração. Acho que eu comemorei igual o Russell aqui em casa. Mas, voltando ao jogo, o determinado ponto do final do terceiro quarto, começo do quarto, a gente encostava no jogo, ficou 1 hora 5 pontos, aí eles pegavam, matavam a bolinha de fora, voltava, passava de 10, 12, 13 pontos, até que no final eles deslancharam e não deu mais para chegar perto. Sabrina, e logo depois o Vinícius já emenda para encerrar o jogo contra o Rockets. Certo. Kaique falou algo bem legal agora, que foi a troca, o desempenho nos quartos, né? O primeiro quarto do Lakers foi muito ruim, isso deu uma confiança muito boa para o Rockets, e o que eles tinham que fazer, eles já começaram a diminuir o time ali mesmo. No segundo e no terceiro, o Lakers deu uma recuperada, conseguiram pontuar praticamente a mesma coisa que o Rockets, mas chegou no quarto, no último quarto, deslanchou de vez e o Lakers não conseguiu acompanhar. A oportunidade que eles tiveram foi no segundo e no terceiro, e no quarto eles simplesmente não conseguiram acompanhar, como infelizmente nós já estamos acostumados essa temporada. Teve até que um bom aproveitamento em pontos nesse jogo. Até achei legal, né? Porque ele tem muitos rebotes, algumas assistências ele sempre tem muito pouco. Mas ele fez 11 pontos, achei bem legal. Eu acho que se o resto do time tivesse feito uma pontuação boa também, talvez nós tivéssemos uma oportunidade. Eu até comentei no dia do jogo que não parecia tão ruim. Eu pensei que seria bem pior, mas não foi. E notei que, novamente, os rebotes totais do jogo fizeram uma grande diferença. Só que dessa vez não foi pro nosso bem, porque quem fez mais rebotes foi o time de Rockets, que eles fizeram 54 contra 46 da gente, e acabaram levando a vitória, novamente mostrando como esse tipo de jogada é importante pro jogo. Isso. Já emenda, Vinícius. Bom, eu achei que ia ser muito pior o jogo. Achei que ia ser o estilo do Thunder. Eu não achei que nossa defesa foi tão mal assim. Eu achei que a gente perdeu o jogo por ineficiência do ataque. Deu pra ver ali, se você olhar pelo box score, que faltaram os pontos do Russell. O Clarkson pontuou baixo pra ele. O Larry Nance pontuou legal até. Acho que foi o melhor jogo como titular dele. O Randall, um monstro. O FG dele não foi tão bom assim, mas o cara joga demais. Muito feliz com o desempenho dele. O Russell, no ataque dele, não fluiu tão bem. Ele só acertou uma bandejinha ali no final do jogo. Mas ele organizou muito bem. Ele deu 7 assistências.
dava pra ver assim que ele cadenciava o jogo, ele via o momento certo de você acelerar, de vir no fast break, né, no contra-ataque. Ele via momentos de você segurar mais a bola, esperar a movimentação do garrafão. E uma coisa que acho que eu fui até muito criticado por falar disso no site, eu não achei que o Sacre foi tão mal. O cara normal dele, né, ele nunca pontua tanto assim, mas ele brigou bastante nos rebotes. Acho que ele tirou foram 3 rebotes ofensivos e os 3 no Howard. Ele deu a cara a tapa. E é isso, né? 39 minutos pro Clarkson, que foi uma mãe na defesa. O Harden fez o que quis e mesmo assim não teve um field goal tão bom. Mas é aquela frase que eternizou aqui o mais do mesmo. Só vale deixar o comentário pra enterrada do Kobe, né? Que valeu a noite, valeu a madrugada horrível do Lakers. Só que o que preocupou foi que ele disse que as pernas estão ok, mas ele sentiu o ombro, né? E talvez seja esse o motivo dele não ter jogado. Talvez não, foi o motivo dele não jogar contra o Oklahoma. E na partida do Oklahoma a gente perdeu por 40 pontos de diferença. Para quem não se lembra, a nossa maior derrota na história foi contra o Clippers, 48. E no último período desse jogo, a partida chegou a estar 47 pontos de vantagem para o Oklahoma. Então, por pouco, a gente não teria uma nova maior derrota da história. Acho que o único que se salvou, na minha opinião, foi o Lou Williams. O Nick Young, em alguns momentos, também teve muito bem na partida. E o Russell, apesar do field goal não ser tão bom assim, ficou 5 de 13, 1 de 7 nas bolas de 3, conseguiu 7 rebotes e 5 assistências. Acho que quem ficou devendo um pouco mais foi o Randall, né, Felipe? Não, acho que não. Acho que o time todo ficou devendo, né? Foi nosso pior jogo na temporada. Como você disse, a gente tinha perdido pro Clippers de 48, 49 pontos, não sei quantos. E nesse a gente perdeu por 40. Tirando o Lou Williams, assim, eu não consigo ver ninguém que jogou bem. O Randall tomou um drible espetacular do Durant. Nosso time foi ridículo. A gente só teve 35% de aproveitamento nos arremessos de quadra. E eles tiveram 55%. Aí são 20% a mais. E aí a gente também foi mal nas bolas de 3, fomos mal nos lances livres. Não tem como ganhar um jogo assim, né? Tá aí, maior surra por enquanto na temporada. E uma das maiores da história da nossa franquia, mais uma. Foram 48 pontos mesmo, foi 142 a 94. Kaique? Então, esse jogo, não sei se todo mundo assistiu, mas quem estava assistindo acho que vai concordar comigo que na metade do segundo quarto já não dava mais vontade de assistir. Tava muito mal, cara. Chato demais, o time horrível. A gente cobra assim dos calouros jogar, que o Anthony Brown tava jogando, porra, mas vai meter moleque já contra o Kevin Durant, já jogou ele de titular para jogar contra o Kevin Durant, uma furada dessa é complicado. O Kevin Durant jantou ele, o Westbrook também tava jogando bem pra caramba. E no geral o time foi mal. O que jogou melhorzinho, que foi o Lou Williams, fez 20 pontos, foi 5 de 11 no field goal, 4 de 6 de 3 pontos. De resto não teve muita coisa boa não. O time foi bem mal mesmo. E foi o pior jogo disparado da temporada. Sou eu ou a Sabrina? Eu. Jogo. Ai, minha gente, foi ruim. Bom, o jogo contra o Oklahoma foi bem difícil. Bem triste, na verdade. O primeiro quarto, novamente, foi muito ruim. Nós começamos muito mal. Para vocês terem ideia, só foi feito 15 pontos pelo Lakers no primeiro quarto e 14 pontos no terceiro. Ou seja, um aproveitamento péssimo. Lou Williams, que foi bem comentado aqui já, que teve mais oportunidades foi quem mais fez pontos, né? Foram 20. Não fez assistências. Ou seja, não tínhamos um time em quadra.
A gente tinha o Low Williams que pontou legal, um outro que fez uma pontuação para tentar salvar o time, mas não tínhamos um Lakers em quadra, como a gente pôde ver na vitória contra o Bucks, que houveram muitas assistências. Aqui a gente não teve, nem mesmo do maior pontuador, como se o Low Williams estivesse jogando sozinho, e isso não dá vitória para o time. Foram 14 assistências do Lakers e tal, 28 do Oklahoma. E eu creio que essa falta de time, na verdade, fez uma diferença muito grande e mostrou como a presença do Kobe é uma falta muito grande para o time ainda. Vamos ver como ficará no que vem, né? Mas nesse ano, sem Kobe, não teríamos como fazer, acho que, muita coisa melhor do que isso. Acho que nem as 3 vitórias nós teríamos ainda. Vini? O time foi horrível, ridículo, totalmente desfigurado. O Byron errou várias vezes em relação a esse jogo, errou botando um cara novato que mal tinha jogado na temporada para marcar, por que não, o melhor jogador atual da NBA. E acho que tava pra esperar mais do Randle, do time todo, como falaram aí. E eu tô achando que essa derrota vai pesar pros próximos jogos. O Byron deu uma declaração meio, desculpa a palavra, mas uma declaração bosta, dizendo que o time dava com medo do Thunder. Mas acho que quem tem medo de treinar nosso time direito é ele, porque nosso time é uma piada. E eu tava vendo no Twitter hoje, o Lakers treinou por 90 minutos sem tipo, uma pausa muito grande. E o Byron, ele quer dar uma de xerifão, né? Ele puxa os caras demais quando não precisa, aí o cara cansa e é sempre a mesma coisa. Na temporada passada, em 27 jogos, a gente tinha 8 vitórias. A nona veio justamente na 28ª partida. E a gente achava que era o fundo do poço, e essa temporada 27 jogos, apenas 4 vitórias, né? Pior início da história do Lakers ainda. E também nessa semana que passou aí, a gente teve o Anthony Brown, o Ryan Kelly e o Tariq Black sendo enviados para a D-League. O Anthony Brown só fez uma partida, porque depois voltou para o Lakers, por causa dessa pequena contusão do Kobe. Mas na primeira partida ele fez apenas 10 pontos, ficou 4 de 15. O Ryan Kelly 34 pontos e 9 rebotes. E o Tariq Black 19 pontos e 11 rebotes. Essa partida foi contra o Austin Spurs. E na segunda partida só jogou o Ryan Kelly e o Tariq Black. O Ryan Kelly 28 pontos e 12 rebotes. E o Tariq Black 17 pontos e 12 rebotes. Eu acho que ninguém aqui discorda de que quem deveria estar na liga principal era o Tariq Black, né? Em vez de o Hall Sacre entrar na rotação, por exemplo. O próximo assunto, nesse meio de semana, o Thiago Agovino postou uma matéria lá no site, no Lakers Brasil, falando, e se o problema for o garrafão? Ele deu algumas soluções para free agency, falando sobre opções de garrafão, Al Horford, Jason Whiteside. A gente vai falar um pouquinho sobre free agency depois. E falou sobre os jogadores que estão no garrafão hoje, que está sendo o Larry Nance Jr. e o Roy Hibbert. E pergunta, supõe, se o problema do Lakers for o garrafão, o que vocês acham disso? Felipe? Desculpa. A pergunta é, e se o problema for o garrafão? Não, o problema não é o garrafão, o problema é o time completo, por um todo. O nosso perímetro é ruim, nosso garrafão, por exemplo, também é ruim. Nosso ataque não tem jogada ensaiada, não tem nada. O problema do time não é só o garrafão, e se é o garrafão, é o perímetro, é o time, é o técnico, é a diretoria, é um conjunto que faz os Lakers ter o pior início, acho que provavelmente o pior início de sua história,
e que provavelmente vai bater o recorde de mais derrotas do Lakers em uma temporada só. Muito provavelmente, né? Se a gente conseguir 15 vitórias, tá muito bom. Kaique? Então, como o Felipe estava falando, o problema não é só o garrafão. Lógico, também está sendo dominado em vários jogos. Mas muitas vezes que o perímetro marca mal, o pessoal do garrafão sai para fazer uma cobertura e deixa o garrafão aberto. A rotação do garrafão eu acho muito péssima, feita pelo Byron. O Nance Jr. eu acho que ainda não está pronto para começar de titular. Se ele não quer começar com o Randall, eu acho que teria que começar com o Bass. Joga com o Hibbert com o Bass. O Bass antes ele estava jogando fora de posição. Então vamos colocar ele de power forward, que foi onde ele sempre jogou praticamente nesses últimos anos no Celtics. É um cara atlético, perdeu, acho que se não me engano, um jogo só, nenhum jogo nas últimas 2 ou 3 temporadas. Tem um arremesso de mid-range até que aceitável. Então eu colocaria primeiro o Brandon Bass na rotação para começar a titular, já que ele não quer começar com o Randall. E depois que ele vem com o Randall do banco, eu acho que teria que ser o Derek Black, né? Não dá para jogar com o Sacre. Só afunda demais a segunda unidade do garrafão. O Randall jogar com o Sacre é brincadeira. O Derek Black tá fazendo um bom papel na D-League e a gente sabe que não é parâmetro, porque os números do Kelly estão altos também, a gente sabe que o Kelly é horrível. Mas, pior que o Sacre não tem como ser. O Derek Black fez uns jogos bons quando teve oportunidade no time nessa temporada. E para mim teria que ser incluso também na rotação vindo do banco. E as jogadas pro garrafão são mal trabalhadas. O Hibbert, ele tem um arremesso mid-range melhor do que ele joga de costas para cesta. A gente não vê ele fazer muito ponto quando ele recebe a bola de costas pro marcador. Ele faz mais ponto de quando ele arremessa do mid-range. O Barry Scott usa ele mal. É tudo, né? Tudo. Acaba envolvendo o garrafão, ele acaba sendo envolvido também pelo resto do time. Se o perímetro tá mal, o garrafão tem que sair para marcar, acaba prejudicando o garrafão e vice-versa. Então é um total, né? O Lakers está mal não só pelo garrafão, mas pelo conjunto todo. Sabrina? Eu tenho que... Acho que é uma opinião geral. O problema não é só o garrafão. Eu acho que o problema, na verdade, é a falta de tato do técnico conseguir colocar os jogadores que ele tem, que eu não acho que o Lakers tem um time ruim essa temporada, não. Mas saber utilizar os jogadores que ele tem, seja no garrafão, seja no perímetro, para o objetivo, para o que eles sabem fazer. Porque ele pega todos os jogadores e usa, todos não, mas muitos jogadores e usa para funções diferentes do que eles estão preparados. E aí você tentar adequar quase um time todo a isso fica muito difícil. E eu gosto, Kaique fala um pouquinho do Hibbert, eu gosto bastante do Hibbert. Eu acho que no garrafão, quando nós temos jogos bons, a gente pode ver que dá para ter um aproveitamento bom, só que é como vocês disseram, não é possível a gente ter um aproveitamento bom no garrafão se o resto do time não faz nada. Em alguns jogos nós tivemos até bons jogos que a gente falou, nossa, olha, hoje tá funcionando, o garrafão tá funcionando, mas e o resto do time não colaborava, porque eles estão com funções diferentes. Então eu acho que o primeiro problema é o técnico, depois o resto. Primeiro arruma o Scott, depois arruma o resto, arruma as funções dos jogadores, e aí, quem sabe, para a próxima temporada o Lakers possa ter uma condição mais viável para arrumar, até porque, como a gente já sabe, vamos ter bem mais dinheiro na conta, dinheirinhos, e aí eu acho que seja possível arrumar as funções e arrumar muita coisa e ver que o problema real não é esse, e sim, como já disseram, o conjunto mesmo. Vinícius? Muita gente fala que o problema do Lakers não é o garrafão. E isso até meio que fica entre aspas, né, camuflado no jogo, porque nossa defesa de perímetro é tão ruim, mas tão ruim que o pessoal acaba nem culpando o garrafão.
O Byron ele precisava conhecer melhor seus atletas. Primeiro, o cara queima o Brandon Bass, que na minha opinião é um bom jogador. Ele joga o cara numa posição que ele quase nunca jogou na carreira. Ele é praticamente, ele é queimado mesmo, usado numa função totalmente errada. Quem fez a matéria, né, citou alguns nomes, Al Horford, Whiteside. Eu acho que nessa temporada valeria a pena investir no Hibbert, pelo menos para ver se ele tem alguma gasolina para queimar. O Hibbert não é um bom jogador, só que tem algumas coisas que me deixam meio confuso. Teve uma matéria, nessa matéria aí Esse Problema Foi o Garrafão, dizendo que o Hibbert deveria ser mais utilizado no ataque. E depois fizeram uma outra matéria sobre a reunião do Byron Scott com o Lakers, falando que não era mais para utilizar o Hibbert. Então eu acho que a palavra certa não é mais ou menos. O Byron tem que conhecer melhor e usar melhor. Não usar mais ou não usar. Se fosse para um nome que acho que até instantaneamente solucionaria nosso problema, esse nome seria Hassan Whiteside, que não é difícil você conseguir um cara como esse, sendo que toda aquela ilusão sobre dinheiro e a primeira free agency dele, assim, que ele já tem uma fama. E fora isso, eu ainda... Pode falar o que vocês quiserem, mas eu ainda gostaria de ver Dwight Howard com a camisa do Lakers. Seria o Max polêmico. Respira fundo e vamos continuar. Sinceramente, bom, primeiro, pedir desculpas pra galera aí. Eu caí aqui no Skype e acabei deixando o pessoal meio perdido. O Masca nem falou ainda a opinião dele nesse assunto, então, Masca, por favor, você fala e eu passo pro próximo assunto. Nos últimos jogos, algumas pessoas têm visto um Hibbert um tanto quanto preguiçoso durante a partida. E nesse jogo contra Milwaukee, eu até falei que o Milwaukee não estava com o time 100% e tal, mas deu para ver o Hibbert com muito mais atitude. Na minha opinião, se você dá um objetivo para o Hibbert alcançar, o Hibbert vai lá e ele vai dar o máximo de si. O Hibbert dando o máximo de si é um grande jogador. Ele não foi 2 vezes All-Star à toa, e ele não perdeu esse talento de uma hora para outra. Então eu acredito que um time competitivo, o Hibbert pode ser muito importante. E o Thiago, que postou a matéria, também fala sobre jogadores de garrafão que chutam do mid-range. E ele fala que um dos times que está tendo sucesso nos últimos anos é a equipe do Spurs, que tem justamente um cara que chuta do mid-range há muito tempo, que é o Tim Duncan. Ô Masca. Oi. Desculpa te cortar, mas se o problema for o mid-range, a gente tinha o Rio que só fazia isso. Calma que eu vou chegar lá. Ele fala do Spurs, que tem o Tim Duncan, e agora contratou o LaMarcus Aldridge, e ainda contratou o David West para sair do banco. Mas eu acho que você tendo um time com várias opções de ataque, você não precisa ter um cara como quinta opção de ataque que tenha que saber atacar. Eu não acho que exista essa necessidade de um pivô bom ofensivamente falando. E eu até comentei no meio de semana, em off, sobre caras que chutam no mid-range. E eu sempre falei do Maurice Speights e o Jason Smith também. O Jason Smith está sendo um dos melhores defensores da liga. Estava com o melhor defensive rating, não sei se ainda está, mas no meio de semana estava. É um cara que chuta bem de mid-range, também poderia ser uma opção para vir do banco. Mas eu não acho que exista uma tão grande necessidade assim de um pivô ofensivo. Eu acho que o Hibbert, você dando um objetivo para ele na temporada, ele pode ser um grande jogador, pode ser muito importante aqui para o Lakers. Emerson. Eita, nós. Emerson caiu de novo. Então, enfim. Pode falar aí, Masca. Desculpa, Vini.
Só para eu dar meu último comentário, o Hibbert, para mim, é um bom jogador defensor ainda, só que, infelizmente, o Lakers baseia o jogo muito nos jogadores de... O Lakers baseia muito nos jogadores de garrafão. Só que baseia o jogo errado. Por exemplo, o Ryan Kelly tem uma mecânica de... O Larry Nance tem uma mecânica de arremesso, só que ele é muito melhor muito perto, atuando, fazendo bandeja e dunk. Ele não pode ficar arremessando o tempo todo. O Roy Hibbert até tem um arremesso de mid-range bom, mas o jogo dele não é para ser o destaque do ofensivo. Então, eu concordo com o que todo mundo disse, que o problema não é o garrafão, o problema é a forma que o Byron Scott utiliza e a falta de noção que ele tem do time do Lakers. A gente tem mais um assunto para falar aqui, que não é muito ligado a esse, só que faz sentido. Outra matéria que teve no site nessa semana, 2 matérias por sinal, falaram sobre o Russell, o Clarkson e o Randall sendo jogador de garrafão, que são os nossos jovens futuras estrelas, embora muitos discordem de que um ou outro seja uma estrela, mas são os jovens que o Lakers está apostando tudo. E o Byron Scott nessa semana disse, depois de um jogo do Los Angeles Lakers, que o Russell tem tudo para ser um grande líder. Ele falou assim, abre aspas: "Eu acredito que para você ser um líder, você precisa dar o exemplo. Nos treinos, nos jogos, você precisa ser aquele cara que trabalha mais duro. É por isso que Kobe Bryant é o que é hoje, cada um lidera de uma forma diferente. Russell tem personalidade para ser um líder, mas com apenas 19 anos você ainda não sabe como agir dessa forma. Tudo vem naturalmente com o tempo." E logo em seguida, o Mitch Kupchak deu uma entrevista falando que os nossos jogadores jovens vão ser o atrativo para a Free Agent de 2016, que é a Free Agent que a gente vai discutir em um podcast no meio dessa ou da próxima semana, que a gente só vai falar de Free Agents. Então, o que vocês acham, começando pelo Masca, da confiança que o Lakers está dando nos jovens? Primeiro, em relação ao que o Byron falou sobre o Russell ser o líder, pode ser o líder dessa equipe no futuro, eu acho que isso pode sim acontecer. A gente via de vez em quando jogos dele no Ohio State e dava para ver que mesmo ele sendo freshman, para quem não sabe, freshman é o novato, o primeiro anista da faculdade, ele já liderava aquela equipe, ele liderava o grupo. E eu acredito que possa sim acontecer isso no futuro. E sobre ser atrativo, sobre a atração do Lakers ser os novatos, se não for isso, não tem mais nada para ser, né? A gente só tem os novatos, não tem como ser outra coisa atração. Mas eu tenho uma absoluta certeza que ninguém tem dúvida disso, um time formado é muito mais atrativo para free agents do que um time de novatos. Eu acho que a nossa esperança é que logo no início da free agents, ou então se ainda sobrar bons jogadores para o final, a gente consiga algum jogador de impacto, de peso, e aí sim que a gente vai ser um pouco mais atrativo. Mas hoje a nossa atração, a única que a gente tem realmente a dos novatos. Desculpa, o Felipe vai complementar, mas, Rafael, uma coisa que eu tenho um pouco de medo quando o Mitch fala isso é que parece que eles vão partir para cima de um jogador só e não de montar um time. Como das últimas vezes. Esse é o medo que eu tenho. Felipe. Sobre a entrevista do Byron Scott sobre o D'Angelo Russell, o Masca já falou, né? A gente que já sabia que o ano passado que o time não ia bem, a gente acompanhava um jogo ou outro de novatos. Eu acompanhei uns 3, 4 jogos do Russell e ele, como o Masca falou, ele era o abre aspas, líder do time de Ohio State, mesmo sendo um novato. E ele continua sendo um novato na NBA, só que agora os jogadores são bem mais velhos que ele,
tem muita mais atenção, muito mais mídia. Acho normal ele oscilar. E sobre a fala do Mitch Kupchak, ele deve estar pensando que que vai ter algum free agent que vai pensar. Pô, o Lakers já tem um time de novatos, falta a cereja do bolo, o craque. E é um time com mídia. E eu vou pra lá pra fechar esse time de novatos, ser o cara do Lakers, ganhar dinheiro, publicidade e tal. Eu não acredito nisso. Como o Masca falou, a gente precisa primeiro de um time montado. E como aconteceu em 2013 e em 2014, eu acredito que vai acontecer de novo. A gente, como fomos em cima do Melo e do Aldridge, a gente vai em cima do Duran e seja o que Deus quiser. E rapidinho, só para complementar, o Mitch, ele falou que a gente precisava evoluir nossos jogadores, e ele fala sobre recrutar, e quando ele fala recrutar, ele fala sobre jogadores que pretendem ganhar menos para jogar aqui. Se você for ver os jogadores que eles aceitaram um valor baixo nas últimas off-seasons, por exemplo, Bo Williams, Shawn Marion, todos foram para o Cleveland, que era um time que estava mais formado. Ele recusou uma grana enorme. Exatamente. Era um time formado, não um time de novatos. E uma coisa que eu achei estranha também nessa mesma declaração, ele falou que você precisa jogar para evoluir. E ele precisa jogar X minutos, mas essa não é uma decisão dele. Então não sei se está um clima pesado ali entre ele e o Byron, se essa reunião que aconteceu também foi em relação a isso. Ele falou que o cara precisa jogar e o Byron bota no banco, né? Eu até postei uma tabelinha, não lembro se foi no jogo contra o Rockets. O Randall foi um dos que menos jogou durante a partida. Kaique? Bom, vamos lá. Em relação ao assunto do Russell ser o líder, bom, automaticamente quando o Byron colocou ele e o Randall no banco, eles acabaram sendo os líderes, né? Vamos dizer assim, da segunda unidade. O Russell, depois que ele tirou o Ertas, né, da rotação junto com o Russell coloca a bola debaixo do braço e ele está organizando o time. Eu acredito sim que ele tem potencial para ser líder, ainda é muito cedo, dá pra gente, com 25, 30 jogos da primeira temporada da NBA, ainda falar muita coisa. E o tempo vai nos dizer. Que a gente sabe que ele tem potencial e se for desenvolvido corretamente, ele tem tudo para se tornar um grande líder e ser o, entre aspas, o dono do time, né? Em relação aos Friends, a próxima Friends, eu não acho que um time só de jovens é atração para quem já é consolidado na NBA. Primeiro porque a gente tem um time de jovem promissor, só que um time mal organizado, um time mal treinado. Eu não vejo, se eu fosse jogador, eu não ia olhar para um time desse e falar, caramba, beleza, é um time que tem um potencial, talvez os jovens vão se desenvolver, vão jogar bem e tal, mas é um time hoje bagunçado, cara. A diretoria é bagunçada, o técnico atualmente não tem um esquema tático bom, é bagunçado, a gente não sabe o que aconteceu lá na conversa da reunião do Byron com a diretoria, e como o Masca falou, a gente não sabe agora se está um clima pesado lá, depois que ele falou isso, que a decisão não é dele de os jovens jogar, que realmente eles estão jogando pouco, se tem que desenvolver os jovens, eles têm que jogar mais tempo. O Randall tá tendo partida sensacional aí, jogando 25 minutos, tinha que jogar 10 minutos a mais pelo menos, ele e o Russell tinha que ser uns 35 minutos cada um. Então eu não acho que a gente seja um time atrativo na Free Agency, não. Só se a gente já, quando começar a Free Agency, conseguir pegar um cara de nome, alguém bom, alguém mais consolidado, para começar a atrair outros jogadores. Mas, de princípio, a gente não é um time tão atrativo, não. Nem um pouco atrativo. Sabrina? Eu acho que Russell, ele é um
ele tem um grande potencial, mas não vejo ele como líder ainda, nem na próxima temporada. Acho que o fato de ter Kobe para ele agora no time tem sido muito importante, ele está aprendendo muito, vai aprender. Acho que de todos os 9 jogadores da liga esse ano, ele é a pessoa que tem a maior oportunidade de aprender, porque ele está aprendendo com o mestre, né? Mas eu acho que isso também vai criar, de certa forma, para ele eu acho que a primeira impressão que a gente tem é que na próxima temporada, sem Kobe Bryant, o Russell vai assumir a liderança do time e falar, não, agora é minha vez de brilhar. Mas eu não vejo dessa forma, porque eu acho que quando o Kobe sair, ele vai ter um aspecto de ausência, de falta, porque de certa forma você se acostuma com essa segurança que ele tem atualmente. Já que o time está muito ruim, como os meninos já disseram, ele tem que jogar mesmo, tem que jogar muito para ir se adaptando melhor. Primeiro lugar, quanto à atração de agentes livres, eu acho que em primeiro lugar você tem que ter, a direção tem que arrumar, o técnico tem que arrumar a projeção do time para a próxima temporada. Tem que arrumar, tem que ter uma organização geral do time, do que o time pode oferecer, e aí sim atrair bons veteranos para que possam dar uma assistência, até que aí sim o Russell possa assumir uma liderança bem contínua para o time, que eu acho que ele pode. Assim, tem Randall. O Randall é sensacional, mas essa bola está com o Russell. E tem que ver também o próximo draft, né? Porque se a gente continuar dessa forma, teremos talvez um bom draft ano que vem, e aí o Russell pode ter problemas com isso. Então eu acho que apostar neste exato momento que ele será uma liderança, eu não apostaria não, mas sim, que ele tem um grande potencial no time, eu vejo que sim, posso até concordar. Vinícius? Bom, tem muito disso que o Nasca falou. Não sei se tá um clima legal lá na diretoria do Lakers, porque o Mitch deu a declaração de não é ele quem decide os minutos. Mas se o Lakers quer ser atrativo com os jovens, eles precisam jogar. Se eles não jogarem, eles vão ficar nisso que eles estão, não vão evoluir. E depende pra quem você quer ser atrativo. O Lakers quer Durant? Tá. O Lakers não é atrativo pro Durant com os jovens. O cara não vai deixar de jogar com o Russell Westbrook, Serge Ibaka, Enes Kanter pra vir jogar com Roy Hibbert, Tariq Black, Robert Sacre. Ainda mais depois de ontem, né? Ainda mais que ele depois de viu ontem. E tem até aqueles rumores do jantar dele com o Kobe, umas coisas assim. Mas voltando ao tópico da liderança do Russell, ele sempre foi um líder. Em Monteverde ele era um líder. Em Ohio ele era um líder. E dá pra ver assim quando ele foi pro banco, quando teve alguns ajustes na rotação, quando ele não jogava o último período, ele sempre foi muito maduro. Às vezes até mesmo não gostando da declaração, não entendendo o porquê daquilo, ele mesmo às vezes contra a vontade dele aceitava e fazia o que a besta do Scott pedia. Mas o Lakers precisa deixar os caras jogar e estipular metas. Dependendo do alvo, você não é atrativo com os jovens. Talvez com o DeRozan, um cara que é um time assim, acho que o DeRozan não procura anéis tão já. Então acho que ele é o nome certo pra evoluir junto com esse time. Porque eu não sei se da maneira que agora tá correto. O Kobe no nível muito alto e esses caras tentando chegar nesse nível. Eu acho que um jogador como o DeRozan, que tá crescendo, tem mais a crescer, em vez de puxar os outros jogadores com ele, já evolua junto, corra junto. Não sei se vocês conseguiram entender, mas eu vejo dessa forma. Sim, sim. E em Toronto, o DeRozan divide a responsabilidade ali com o Kyle Lowry. Ele indo pra cá pro Lakers, provavelmente ele teria a melhor temporada da carreira dele, né?
porque ele ter muito mais. Eu acho o DeRozan muito completo. Eu acho que ele chuta bem, ele marca bem, ele é explosivo. Mas isso tudo aí o pessoal vai gostar, vai ter um podcast só por free agency. Isso aí. Só por algumas trocas, possíveis trocas. Tem o da NCAA ainda e acho que eu já falei demais. Não, E, não. rapidinho, a gente falou sobre esse clima que poderia estar entre o Mitch e o Byron, só repetindo uma coisa que a gente falou na semana passada, ainda tem a questão que pode ter aquela cobrança do Jim Buss em cima do Mitch, né? Então. Sim, foi a declaração sim. dos 3 anos, né? Existe essa pressão no Lakers, mas pelo começo da temporada já se viu que não é essa temporada que o Lakers vai virar um time contender. Então. E eu acredito que mesmo com o Durant, com o DeRozan, nem na próxima. Porque A próxima depende de muita coisa. vai depender depende muito dos novatos. Bom, depender se os novatos vão ficar. A gente vai fazer um panorama, vários panoramas nesse podcast especial da Free Agents. A última coisa que a gente vai falar hoje, pelo menos aqui que estava na pauta, é os jogos da semana que vem. Porque dessa semana, né? O Lakers tem mais 3 jogos nessa semana. Enfrenta Denver em Denver, enfrenta o Thunder em casa e enfrenta no Natal, dia 25, enfrenta o Clippers, que vai ser um baita de um presente pra gente. Então, o que vocês acham? Vocês acham que dá pra ganhar do Denver, por exemplo, e fazer No mais uma domingo tem semana um de Memphis 1-2? Oi? No domingo tem o Memphis também. Não sei se conta como uma semana. Então, a gente vai ver isso aí. Domingo o jogo do Lakers é 9 horas da noite, então acho que a gente vai gravar antes do jogo. Então não tô colocando o jogo do Memphis, mas tem o jogo do Memphis também. Em geral, o Lakers tem adversários bem difíceis, tirando Denver, mas Denver fora de casa é bem difícil. Eu não sei, eu acho que a gente consegue, se jogar bem, 1-2 de novo. Consegue ganhar do Denver. E aí, Natal contra o Clippers e o Thunder não vai ser bom. Mas, só pra te cortar, Hamilton. Vai ser o primeiro confronto entre, na teoria, os 2 melhores armadores da classe do draft. Não, o Lakers já enfrentou o Denver. O segundo? É o segundo. Já perdeu. O Denver já perdeu. Já foi num jogo que foi super de madrugada. Foi. Nossa, nem lembro. Terceiro ou quarto jogo. Foi terceiro ou quarto Todo jogo. mundo esperava a vitória, a gente foi surrado. No Staples, eu acho. Vocês acham que dá pra ganhar um jogo essa semana? Contra o Denver dá. Se a gente vai ganhar, não. Mas vindo do Lakers, a gente pode ganhar até do Clippers, né? Vai que dá mas uma isso aí eu escrevi pra minha cartinha no Papai Noel. Vai no Natal. Na temporada passada não, perdão, na 2013, 2014, eu lembro que a primeira partida, Opening Night, eu tava esperando uma surra tão grande do Clippers. Na temporada 12 e 13 a gente perdeu os 4 jogos contra eles. A gente tinha o Nash, tinha o Kobe, tinha o Howard. Acho que em 1 ou 2 partidas a gente tinha o Gasol, a gente tomou 4 surras dele. E 13 e 14 a gente chegou lá no primeiro jogo. De cara a gente ganhou. Não, John Knicks não. Xavier e o Nick Young jogando muito bem, os dois. Aquela enterrada espetacular. Foi coisa de outro mundo aquele jogo. Então, o Jordan Farman jogou muito aquele jogo. Sim, o Jordan Farman também. Que depois foi pro Clippers. E o Clippers perdeu ontem pro Rockets. O Rockets que não tá bem na temporada. Eles estão com o interino ainda ou já oficializaram alguém? Não, estão com o interino ainda. O Rockets. Será que não pintam Thibodeau no Houston? Será que não pinta um Byron Scott no Rockets? Amém. Enfim, então, eu acho que depende muito do dia, né? Vai que a gente acorda com o pé direito e aí... Mas sendo realista, acho que é mais pra 0-3. Eu não lembro se o Moody ainda tá... Ele tinha se machucado, não sei se ele ainda tá machucado. Mas sendo realista, eu chuto 0-3. Bom, o Felipe já falou, Sabrina?
Ah, sim. Não, eu queria que a gente ganhasse do Denver. É a única Eu esperança. também queria. Todos nós. Eu queria que o Lakers ganhasse os 3 jogos, diga-se de Não, passagem. é porque eu amo quando o Lakers ganha do Denver por conta das piadinhas no Twitter. São as melhores. Vocês já viram? Caso vocês Vamos comer nuggets fritos. é muito bom ganhar do Ai, meu Deus, que Meu maravilha. Deus! Eu fico extasiada no jogo contra os Nuggets. Então, e mesmo assim, é o único time que eu acho que tem alguma possibilidade do Lakers ganhar. Contra o Oklahoma, nem vou falar, né? Porque. E contra o Clippers, eu acho que vocês querem ter esperança, eu não tenho, não. Mas se alguém do Clippers se lesionar, talvez aconteça. Pode ser, presente de Natal, né? Já são E livres. só pra lembrar, isso aqui não é piada nossa, não. Quando a gente ganhou, não sei se na temporada passada, retrasada, eu acho que, não sei se o Renato ou o Franklin postou a matéria com esse título, Lakers come Nuggets no jantar, uma coisa assim. É. Isso é sensacional. E todo mundo posta, todo mundo que, até mesmo de fora, os repórteres bem conhecidos lá fora também sempre fazem festinha quando a gente ganha deles. Essa foto, todo mundo comendo nuggets, assim. É sensacional. Eu amo quando. Agora, quando eles ganham da gente, é meio triste. Traduzindo. Se o Lakers ganhar do Denver na terça-feira, a Sabrina vai fazer uma rodada de nuggets pra todo mundo. Kaique e Vinícius, vocês acham que dá pra ganhar pelo menos uma essa semana? Do Denver, acho que sim. Kaique? Bom, semana passada eu fui o único em que acertou. Acreditei na vitória aí. Falei 1-2, média foi tudo de 0-3. Essa aqui eu acho mais difícil. Se o jogo contra o Denver fosse em casa. Mas eu vou acreditar nesse jogo contra o Denver aí e vou de 1-2 de novo. Eu também vou de 1-2. Vamos ver o que vai dar aí, vai. Consenso geral de 1-2. 0-3. Eu falei 0-3. Ah, beleza, então. Então é isso, né, gente? Acabou. Meu amigo os Rafael assuntos. Mascarenhas tem um spoiler. Ainda é um segredo. Ainda não, eu só posso Mas dizer para vocês todos que ficaram até agora no vídeo que teremos surpresas nas próximas semanas. Que até pra Continuem, gente. se inscrevam no canal do Lakers Podcast, se inscrevam aqui embaixo, deixem o like no Um vídeo, feedback que a gente pode deixem melhorar. o feedback, por favor, Acessem o site www.lakersbrasil.com. que estará na descrição do vídeo. Se eu lembrar de pôr. Estará na descrição do vídeo. Porque em semanas teremos uma grande surpresa pro Lakers Brasil e para todos os fãs do Lakers. Polêmica. Alguém quer fazer uma consideração final? Algo que não foi falado aqui? Eu Acho acho que que o pessoal deveria levar Nuggets pra Denver pra ver se o time ganha. Eu acho. Já rolou tacos no jogo contra o Detroit. Milwaukee. Rolou taco de graça. Nuggets não tem nada. Poderia até rolar. Mais alguma coisa, gente? Quanto a isso. Por enquanto é isso. Então valeu, pessoal. Até a próxima semana com mais um Lakers Podcast. Então, tchau. Tchau, gente.